vocês estão cientes desse ponto. Bom, ok. Então, pessoal, a gente vai começar aqui a nossa aula 4, que é uma aula sobre identificação dos minerais. Nesse ponto, a gente precisa entender que a importância da identificação dos minerais, ela transpassa simplesmente dar nome à pedra, né? Ela tem uma importância da gente conseguir, dentro de um universo de mais de 5.000 minerais que já foram identificados e estão catalogados na Comissão Internacional, então a gente precisa entender que identificar os minerais é também dar a eles atributos físicos e químicos, e que muito desses atributos vão nos dizer como a gente pode ter campanhas de prospecção mineral mais efetivas, de que forma a gente pode melhorar o desempenho para a extração de um bem mineral dentro de um minério, porque o minério não necessariamente é a fração que contém toda a parte que nos interessa. Ele também tem uma parte que não nos interessa, que é chamado de ganga. Mas, às vezes, essa parte que não interessa, ela não interessa a uma dada empresa, a um dado projeto, porque essa definição aí de minério, de mineral e ganga, entra na questão dos interesses econômicos. Às vezes tem gangas, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aí para vocês, tá? Às vezes eu estou extraindo um veio que o meu interesse econômico seja o ouro, mas às vezes a prata vem associada. E aí a empresa que eu trabalho não tem interesse em ficar tendo trabalho em extrair a prata desse ouro. E aí ele se torna um mineral de ganga, ele é jogado, entre aspas, de lado. E às vezes o que acontece são que essas empresas fazem parcerias umas com as outras para que elas tenham uma amplificação desse interesse econômico. Bom, então, a gente vai saber nessa aula de hoje que eu deixei, eu não atualizei, deu algum problema aqui. Na verdade, a gente vai saber certamente, claro que a mineralogia a gente já sabe, mas a gente vai entender, eu esqueci de mudar isso, peço perdão, nós vamos compreender como é que a gente identifica os minerais, tá? Essa parte de identificação dos minerais vocês vão encontrar no capítulo 2 do livro, Manual de Ciência dos Minerais, e também existe um capítulo bem amplo no livro do Dana. Quando a gente tenta fazer essa classificação dos minerais, na verdade, eu coloquei essa figura aqui para a gente imaginar toda a idealização de agrupar os minerais por propriedades. E essas propriedades, elas podem definir coisas comuns para os grupos minerais. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente consegue traçar algumas propriedades de acordo com a classificação de Dana, que ela classifica os minerais através do seu agrupamento aniônico. O ânion, ele percebeu, Dana, que quando eles agrupavam, por exemplo, os minerais pelo ânion silicático, ele conseguia obter o maior número de características em comuns para este grupo mineral chamado de silicatos. Ok? E assim foi feito para todos os demais. A gente vai aprender lá na frente essa classificação, que vai ser uma das últimas aulas, mas primeiro a gente vai passar por toda essa parte de identificação, características químicas, cristalográficas, para entender bem. Então, quando a gente quer identificar, a gente vai fazer uma comparação, por que este mineral é mais duro que o outro, por que ele é mais tenaz que o outro, por que ele tem fratura, o outro não tem, um tem clivagem, o outro não tem. Essa densidade varia por causa de quê? O que faz a massa específica, ou densidade, não densidade relativa, ser diferente, né? A gente consegue separar os minerais pelo hábito? Sim. O hábito é a forma externa que ele se apresenta, que a gente não pode confundir com forma. Hábito e forma são termos distintos, apesar de serem usados hoje como sinônimos. A gente separa o mineral pela cor
que é uma propriedade totalmente diferente do brilho, e assim como a transparência. E a gente precisa ter esses conceitos muito bem definidos na cabeça, porque às vezes a gente diz que o brilho do mineral é opaco, mas ele é transparente, ele é translúcido. E às vezes a gente fala que a transparência ela é opaca, mas o brilho é metálico. Então a gente tem que tomar cuidado com essas definições para a gente não misturar os conceitos, apesar de que às vezes no português a gente tem palavras, adjetivos que vão classificar duas coisas distintas com o mesmo adjetivo, ok? Pessoal, eu estou falando, como eu já disse, eu não estou vendo mais a tela, já não estava vendo mesmo antes. E se vocês tiverem algumas dúvidas e questionamentos, podem abrir o microfone e me interromper, tá bom? Bom, esse eu botei uma fotinha aí para vocês do kit de identificação dos minerais, é que, na verdade, nós temos aí os minerais de fundo, né, para fazer o teste da dureza. Esse teste da dureza, numa cerâmica, a gente consegue fazer o traço, e, de certa forma, também separar a dureza, a gente vai ver que alguns materiais comuns entram nessa classificação da dureza relativa. E a gente tem o ímã, que ajuda a separar os minerais ferromagnéticos dos paramagnéticos, dos diamagnéticos. Nós temos um canivete, que também auxilia bastante. Aí, meu canivete está riscando apatita, o meu não. Aí depende da dureza do metal envolvido, tá bom? Claro que aqui a gente não tem um representante do diamante, mas a gente sabe que mais duro que o corindon ou o corindon, existem essas duas ortografias, nós temos o diamante apenas. Bom, o que define a gente ter um hábito? Um hábito ele é uma expressão externa da sua organização interna. E aí, quando eu estou falando da organização interna, eu estou falando da forma, né? A forma que o mineral apresenta, ele pode externar a sua estruturação interna. Mas quando essa forma eu observo apenas o exterior, por exemplo, eu posso dizer que vários agrupamentos minerais da forma cúbica pode apresentar um hábito trapezoidal ou um hábito cúbico de aglomerados, né, de glômeros. Eu posso dizer que uma forma interna de um sistema hexagonal, mas ele externa isso como hábito prismático. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa sutileza de definir forma e hábito, tá? Como eu deixei aqui para vocês, quando a gente trata da forma interna, a gente tem que se ater ao termo forma, exclusivamente forma. Mas, às vezes, a gente está vendo que até os próprios livros usam esses termos de forma igual, tá? É um detalhe muito sutil que é importante a gente observar. Quando eu estou olhando os minerais pela transparência, não adianta também eu pegar um mineral do tamanho de um carro e falar, esse mineral é opaco, né? Existem diversos fatores que podem mudar o tipo de transparência daquele mineral que você está analisando. Aí fala assim, poxa, eu estou vendo no Dana que ele bota que o quartzo é transparente, mas o quartzo aqui, professor, esse quartzo é opaco. Mas o quartzo que você está na mão é um quartzo que tem inclusões de magnetita, de rutilo, de outros minerais, é um mineral que apresenta várias imperfeições. Então a gente tem que avaliar que o livro está mostrando para a gente o espécime mais perfeito que o cara conseguiu coletar para fazer aquele manual dele. O que a gente trabalha na realidade são com essas espécies que são variáveis, tá? Mas, no geral, para a gente entender o conceito de transparência, não para decorar que o diamante é transparente, que a hematita é opaca e que o prásio, que é uma variação do quartzo, é translúcido nessa amostra, a gente tem que entender que a transparência é um conceito físico de absorção ou não da luz.
Quando a luz ela passa direto pelo objeto, a gente consegue fazer com que a imagem projetada siga sendo visível. Então, ele é transparente. Quando essa passagem da luz apresenta uma certa retenção dos raios de luz, ele é translúcido. Mas quando a retenção é quase que total, a gente não observa nada do outro lado, a gente tem uma transparência classificada como opaca. Ok? Bom, quando a gente vem para a questão do brilho, o que é o brilho? É a quantidade de luz que é refletida. E aí a gente separa em dois grandes grupos, que são os grupos. Por aí, né, Gilmar? Nós temos os dois grandes grupos. Lá. O Gilmar, o Marcos conseguiu entrar aí? Sim, Anderson, eu consegui. Obrigado. Ah, tá bom. É porque eu estava na dúvida, porque olha que louco que está o Gmail hoje. Ele está dando aqui que o meu microfone está desligado. Eu falei, não acredito que eu estou falando há 20 minutos com esse microfone desligado. Parece que esse Gmail tá É, maluco mesmo. tá, Eu também tenho um probleminha aqui, mas já resolveu. tá bom. É, Obrigado. como o Gilmar está sem o som, Marcos, se por acaso observar alguma variação aí do meu som ou coisa, você fala no microfone. Ele está sem microfone. Tá Eu não bom. consigo ver o que ele digita no chat. Aí, se tu vê algum recado dele aí, você fala para mim. Bom, Tá bom. vamos retomar aqui então. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Quando a gente está ok, quando a gente está analisando aqui o brilho, a gente separa em dois grandes grupos. Os que refletem muita luz entram na classificação de brilho metálico e os que não refletem tanto assim, os não metálicos. Essa é uma classificação bem inicial que é bom a gente se ater nesse ponto, porque se a gente começa a subdividir os brilhos, vocês vão ver que existem formas diversas. Aí os alunos gostam de criar seus próprios nomes. Ah, o brilho tem um aspecto sedoso, o brilho é nacarado. Aí pronto, aí já começa uma classificação de nomes absurda, que a gente não precisa entrar tanto assim, tá? Então essas imagens aqui mostram bem para a gente um aspecto do brilho metálico e um aspecto de um brilho não metálico, que aí vale subdividi-lo pelo menos em brilho vítreo. Com o tempo, vocês vão perceber que a maioria dos sulfetos e alguns óxidos apresentam um brilho metálico, né? Geralmente aqueles minerais que apresentam os metais associados em sua porcentagem maior na estrutura do mineral. E que geralmente os silicatos vão estar nessa classificação de brilho vítreo. Ok? O que é a cor? Parece simples, mas eu já vi diversos alunos confundindo a cor com o brilho. Então, o brilho é uma propriedade da reflectância da luz. É o quanto ele reflete a luz que passa por ele. É quanto de luz chega aos nossos olhos. Já a cor é uma propriedade que todo o corpo, né, toda a substância que tem, e todas têm, obviamente, um índice de refração específico. Vamos deixar os detalhes disso mais para frente. Simplesmente esse conceito que vocês têm que perceber. Todas as substâncias apresentam um índice específico, é como se fosse o seu CPF. Né? O índice de refração é a capacidade, é um valor da mudança da luz de um meio para o outro. Então, a gente está saindo com a luz do ar e entrando num corpo, numa substância. Essa diferença entre esses meios gera um índice de refração específico. E aí, nesse índice de refração específico, deixa eu ver que está apitando aqui. Esse índice de refração específico aqui, nós vamos ter uma absorção seletiva da luz.
Vocês vão ver depois, em Mineralogia 2, que a luz, quando passa de um meio para o outro, ela se decompõe nos seus espectros da luz visível. E a luz branca, ela apresenta o espectro 7 divisões. É o conceito do arco-íris. A luz do Sol é um exemplo de luz branca que, quando atinge uma diferença de refração entre a atmosfera e a chuva, e a água da chuva, que é quando normalmente aparece, ou quando a gente tem nuvens muito carregadas e o dia está lindo, ensolarado, essa diferença de índice de refração faz com que a luz branca ela se decomponha nos 7 espectros da luz visível. É aquela camisa clássica do Pink Floyd, tá? Eu acho que agora ficou mais fácil para quem tinha dúvida. Desculpe-me. Então, essas diferenças a gente observa nessas cores dos minerais. Só um instante, pessoal. Tudo bem. Então, a gente está vendo aqui uns exemplos que parece que tem minerais que a gente falaria assim, ah, a cor é vermelha, mas são tonalidades, nuances de vermelho, né? De verdes. Olha a variedade de verdes. Olha o azul. Olha o roxo lilás. O rosa. Então, claro que a gente tem que botar nessa conta que cada mineral desse apresenta uma estrutura. E essa estrutura tem a ver com a organização dos elementos químicos no retículo cristalino. E dependendo dessa organização, a gente vai ter barreiras mais apertadinhas, mais frouxas. A gente vai ver na próxima aula que é a cristaloquímica. A gente vai entender que esse arranjo dos átomos dentro da estrutura de um mineral vai fornecer barreiras para a passagem da luz. E aí isso vai afetar, inclusive, de forma inclusiva, a cor e o brilho, ok? A gente precisa entender que essas classificações requerem um pouco de um conhecimento básico da física ótica. Às vezes, pessoal, a gente tem que os minerais, eles apresentam formas, hábitos, cor e um brilho tão específico, tão característico, que a gente bate o olho e já fala assim, ah, esse aglomerado aqui de cima é um monte de aglomerado romboédrico, que a gente acaba chamando de um hábito aglomerado ou dendrítico, ou o que seja, é a vanadinita. E essas bolotinhas aqui facetadas, dodecaédricas, que a forma é exatamente, que o hábito é exatamente a forma da organização interna dos átomos, é a granada, é a almandina, a espessartita, dependendo do tipo de granada. E aqui embaixo esse azul vivo, celeste, nessas formas aí, como se fossem ripiformes aglomeradas, a gente bate o olho e fala que é azurita, tá? Assim como se a gente vê uma forma romboédrica, transparente, a gente fala, essa daí é a calcita. Se a gente vê uns prismas translúcidos, né, parecendo catedrais, a gente fala, isso daí são cristais de quartzo. Então, existem minerais que nos favorecem uma identificação mais direta e objetiva. Outros não, outros a gente precisa testar todas as ferramentas que nós estamos aprendendo aqui hoje, para no final falar assim, pode ser um ou outro. O importante da identificação mineral é a gente restringir a nossa margem de erro. É claro que a gente almeja sempre buscar o máximo da certeza daquela classificação mineral, mas vocês vão ver que na prática nem sempre é possível identificar com certeza aquele mineral. A gente precisa cada vez mais ampliar a extensão dos nossos métodos de identificação. Tudo bem? Bom, o traço. O traço trata-se do pó que o mineral deixa ao ser riscado na porcelana, mas para isso vocês precisam, no próximo slide vamos ver, se eu não me engano, a classificação da dureza da porcelana como um objeto comum quando comparamos com a dureza de Mohs, que é de 1 a 10 dos minerais.
Dependendo da qualidade da porcelana, ela está ali entre a dureza de 5 e 5,5. Eu já peguei porcelana com dureza 6. Essas daí eu evito muito, eu tento pegar uma porcelana de dureza 5, 5,5, porque ela é a nota de corte no meio da classificação de monge. Só que a gente precisa entender que o brilho do mineral é uma coisa, a cor do mineral é outra, e a cor do traço é outra coisa. Eu achei na internet esse exemplo aqui em cima, cujos minerais apresentam a cor do traço muito próximo da realidade. Mas se eu pego a hematita e risco na porcelana, ela vai dar um tom de um castanho escuro. Ele dá um castanho mais para o preto, diferente da limonita. É aí que o pessoal começa a se embaralhar, quando, por exemplo, a gente consegue identificar alguns minerais, claro, dentro dessas propriedades que a gente testa em sala de aula, apenas pela diferença do traço. E aí o pessoal fica um pouquinho confuso, né, com essa questão, e o traço é um preto acastanhado, é um castanho esverdeado, aí começam umas classificações sutis, que eu particularmente sou péssimo para distinguir tons de castanho, tons de preto, tons de cinza, tá? Então a gente começa, a partir disso, entrar nas metodologias de identificação analíticas, químicas e por aí vai, para a gente não ficar aí chutando os 50 tons de cinza, tá bom? Ah, professor, eu testei o mineral na porcelana, só que saiu um pozinho branco. Olha, esse pozinho branco, você está achando que é do mineral ou é um mineral que riscou a porcelana? Isso vocês têm que ter em mente. Minerais com dureza maior que a porcelana, eles não deixam traço. Eles riscam a porcelana. Ou seja, quem está deixando o traço, entre aspas, é a porcelana. Se o mineral tem a dureza maior que ela, o mineral está riscando ela. Se o mineral apresenta uma dureza menor que a porcelana, ele vai se fragmentar e deixar esses resquícios aqui, que aí vai englobar toda a questão. A gente está com material fragmentado, com uma estrutura cristalina um pouquinho menor, mais pulverulento, a luz vai passar por aí de uma forma diferente. Nós temos atrás a porcelana fazendo barreira, então a luz não vai passar aí direto, ela vai passar e vai bater na porcelana, e essa luz pode refletir, ela bate e volta, tá? Então, essa classificação de traço, a gente tem que ter todos esses conceitos em mente, né? Porque se eu vou trabalhar com uma porcelana branca, às vezes o meu traço da limonita, ele é um castanho mais claro, porque a luz está passando direto, tá? Então, a gente tem que ter essas coisinhas em mente para não querer fazer comparar coisa com coisa nenhuma, sabe? Às vezes a gente mistura um pouquinho esses conceitos. É importante a gente enfatizar essas classificações bem básicas sobre o que é o traço, o que é a dureza, o que é o brilho, porque quando vocês têm esse conceito teórico muito bem definido na cabeça, qualquer variação que existe, ué, mas por que o traço da minha limonita está quase preto? E talvez a minha porcelana seja mais dura que a porcelana do coleguinha, né? Então, a luz, como a porcelana está ali de barreira, ela pode bater e sofrer outros tipos de refrações e reflexões e qualquer outras propriedades ópticas. A gente tem a questão que nem toda porcelana apresenta o mesmo tom, então as cores podem variar, isso tudo vai refletir, ok? Parece bobeira essa questão, mas é importante para a gente não ficar muito fixo decorando cor de traço. É claro que com o tempo você começa a assimilar isso de forma natural. Pessoal, essa figurinha aqui está até com, eu creio que está com português de Portugal, porque está falando calcite, mas eu achei ela legalzinha porque a gente usa esse limite aqui, ele bota o vidro, antes o pessoal usava muito a plaquinha de vidro, mas também, depois com o advento dessa porcelana, o porcelanato, o pessoal tem usado bastante. Ele vai aqui para 5,5, 6. Nós temos essa ordem do aumento de dureza, mas é importante frisarmos que estes
parâmetros são relativos, porque a diferença do corindon para o diamante aumenta em 49 vezes, se eu não estou enganado do valor, tá? A escala absoluta, a gente tem aqui próximo, né, talco, gesso, calcita, corindon, quando chega o diamante ele vai lá para cima. E aí eles fizeram uma relativação, eles colocaram isso em escala relativa para a gente poder ter uma variação de 1 a 10, ok? Então aqui geralmente a unha risca esses dois minerais mais fáceis, quando a gente tenta riscar calcita já não sai quase nada. Uma moeda começa a pegar a calcita, mas a fluorita apresenta uma estrutura mais densa, ela é mais difícil de riscar, e o canivete e o vidro conseguem riscar até a apatita. Chegou no ortoclásio para cima, a gente só consegue riscar um com outro mineral, e o diamante que consegue riscar tudo. Ah, professor, então quer dizer que o diamante tem uma dureza tão grande que ele não quebra? Não, se você largar ele no chão, ele vai se espatifar todo. O que a gente está falando é dessa capacidade da resistência que o mineral tem ao ser riscado. Isso é dureza, tá? A tenacidade do mineral, se a gente for analisar essa capacidade que ele tem de uma resposta de pressão, a gente vai pegar um fio, uma agulha, e vai tentar furá-lo. A gente vê que ele é bastante tenaz, né? Porque ele não responde a olho nu a essa colocação, essa inserção de uma pressão, né? Essa aplicação de uma pressão. Mas se eu largar ele no chão, ele vai quebrar em milhares de caquinhos. Então, não confundam estes termos. A fratura não se confunde com clivagem, tá? A fratura, ela é uma capacidade que todo mineral tem de se romper. A diferença de fratura para clivagem é que a clivagem ela vai sempre romper em planos preferencialmente pré-definidos. E esses planos podem apresentar clivagem perfeita ou imperfeita. Nem sempre você, quando cliva um mineral, ele está com a sua face 100% limpa. Muitos minerais apresentam os dois tipos de clivagem. Por exemplo, você pode clivar, a clivagem basal do topázio é perfeita. A clivagem na calcita, ela também é perfeita em todas as faces. Em todas as faces ela é perfeita. Mas tem minerais, agora me fugiu da cabeça um exemplo, que você pode clivar, por exemplo, na basal ser perfeita e paralelo ao comprimento do mineral ela é imperfeita. Tá? Existem várias combinações que ajudam a gente, principalmente, a identificar os minerais. Um exemplo que os alunos confundem muito, mas é muito mais por falta da prática, né? Eles confundem a fratura, o quartzo, com o topázio. Só que aí eles se esquecem desse detalhe, que o quartzo apresenta esse tipo de fratura conchoidal, mas ele não cliva, ele não tem planos preferenciais para clivar. O topázio tem. O topázio ele cliva na seção basal dele, é perfeita. É uma seção lisa. Você passa a mão, seu dedo vai direto, de tão lisinho que é. E além disso, o topázio, assim como o quartzo, na clivagem, na fratura, eles apresentam um efeito chamado iridescência. Só que a iridescência no topázio ela é mais forte que no quartzo. Claro que a gente tem que analisar isso com a mesma fonte de luz. Não dá para usar um com uma luz de celular e o outro com um refletor de campo de futebol, tá? Então a gente tem que comparar parâmetros coerentes para a gente não estar destoando da análise. Existem diversos tipos de clivagem, né? Mas, no geral, a gente separa em clivagens perfeitas e imperfeitas, mas existem diversos nomes. As calcitas têm as clivagens romboédricas. Quando você quebra ela, ela se parte em diversas outras calcitas com tamanhos diminutos de formas romboédricas. A fluorita tem essa clivagem octaédrica, ela faceta em todos os lados.
A galena vai ter uma facetagem cúbica, mas nem todas são perfeitas. Tá? Então, a gente vai tendo essas características mais comuns desses minerais aí, que a clivagem acaba sendo diagnóstica nesses casos, galena, fluorita, calcita, e a fratura, no caso do quartzo, ela é muito diagnóstica. Bom, eu coloquei isso daqui para a gente evitar alguns erros, principalmente meu, em relação à aula passada, e aí a gente tem alunos atentos aí que chamam a nossa atenção. Quando a gente faz a comparação da densidade relativa, é uma unidade adimensional, porque a gente está calculando aqui o peso específico do mineral e o peso específico dele no mesmo volume de água a 4 graus Celsius. A gente sabe que a água apresenta uma variabilidade volumétrica anômala. Ela apresenta um valor mais próximo de 1 nessa temperatura. Fora disso, ela oscila para menos e para mais. Bom, então a gente tem essa densidade relativa, que a maioria dos minerais oscilam entre esses valores. É claro que os valores mais altos vão estar associados àqueles minerais que apresentam, basicamente, elementos químicos metálicos. E existem outros que apresentam alto peso atômico, que são esses aqui que eu pus para vocês. O bário, o sulfeto de bário é bem pesado, os minerais de chumbo, por exemplo, galena, cerucita, que é um carbonato de chumbo, e alguns outros, eles vão chegar à densidade próxima a 4 ou superior, tá? Esse daqui, o óxido de estanho, que é muito explorado, principalmente nas províncias estaníferas de Rondônia, a densidade relativa dele é super alta. Ah, professor, então a gente vai ter um balde de água a 4 graus Celsius na sala de aula para fazer essa análise? Não, mas a gente tem aquele jeitinho de botar nas mãos, pegam, por exemplo, o pessoal confunde muito a columbita e a tantalita, mas a diferença está na densidade relativa. Então, o que a gente faz? A gente bota uma em uma das mãos e a outra na outra mão e tenta, comparativamente, fazer essa análise. Mas aí tem o risco de que é, é algo muito sensitivo, às vezes as amostras não apresentam o mesmo tamanho, tá? Então, a gente tem que tentar relativizar essa identificação com as ferramentas que a gente dispõe em mãos. Outro ponto que é muito diagnóstico é a geminação. A estaurolita apresenta essa geminação que é muito característica dela, em forma de cruz, ou geminação Santo André, já vi diversos nomes. Essa forma aqui do crisoberilo, né, que parece uma cruz da época das cruzadas, na variação chamada alexandrita, ela é muito comum. Tá? Então, a gente geralmente já identifica a variabilidade do crisoberilo, chamado alexandrita, que é uma gema super valiosa, por essa geminação. O feldspato, principalmente a labradorita, ele apresenta essas geminações polissintéticas. A gente vai observando ao longo do corpo essas linhas muito ordenadas, milimetricamente ajustadas ao longo do plano. Eu botei os tracejados aqui para vocês verificarem. Eu confesso que eu não consegui achar essa classificação para a geminação do rutilo, mas o rutilo é um mineral que apresenta diversos tipos de geminação. Nós temos lá na sala, no Museu de Mineralogia, essas duas formas, tá? Essa daqui é a mácula polissintética dele, é parecida com essa, só que essa forma do rutilo dá um modelo geométrico, dá um hábito mais um hexagonal, tá? Mas você vê as máculas tudo em folhinhas, muito bem organizadas. É uma estrutura bem bonita. Uma propriedade também importante, mas que requer, dependendo do caso, métodos específicos de identificação, são essas propriedades elétricas, piezoelétricas e magnéticas. As magnéticas a gente consegue com um pedacinho de um ímã de geladeira, ou comprar aquela caneta com ímã acoplado, fazer a distinção entre minerais que são
pouco atraídos, ou na verdade são nada atraídos, que na verdade vão gerar, mediante a presença de um campo magnético, uma repulsão, são chamados de diamagnéticos. Aqueles materiais que apresentam, quando em presença de um campo magnético externo, eles vão apresentar uma ligeira atração, e tem aqueles que são fortemente atraídos. Tá? O ferro, o cobalto e o níquel, que é a composição máxima do núcleo externo fundido da Terra, que está girando e formando um enorme campo magnético da Terra. É por isso que a Terra mantém a vida, porque esse campo magnético, além dele gerar essa polaridade de norte e sul, ele protege a Terra de diversos corpos que estão vindo na nossa direção, ou às vezes atrai, que é a questão dos meteoritos, principalmente aqueles de níquel e ferro, que são fortemente atraídos. Há casos, por exemplo, de propriedades que a gente tem a aplicação de uma pressão e ele conduz a eletricidade. É um exemplo do quartzo. Tanto é que o quartzo é usado em processadores de computadores para gerar uma contínua corrente elétrica dentro do sistema eletrônico do computador. Pessoal, a gente viu as principais formas de identificar os minerais. Na próxima aula, a gente vai entrar no conceito de que forma esses arranjos químicos eles existem dentro da estrutura de um mineral, e assim, como é que a gente consegue, deixa eu voltar aqui para vocês aqui, para a gente se ver um pouquinho, como é que a gente consegue classificar esses elementos químicos e classificar também os minerais pelo arranjo interno. Às vezes, a gente vai lançar mão de outras ferramentas de identificação, ferramentas, por exemplo, a microsonda eletrônica, a difração de raio-x e outros métodos que vão requerer que a gente tenha um conhecimento dessa função chamada cristaloquímica. Tá? Na verdade, eu coloquei aqui uma questão para a gente, vou até voltar aqui, para a gente responder aí no chat, enquanto a gente está... Pedro, você já pode preencher no formulário, já está disponível aí para a gente poder depois verificar a presença dos alunos. Quero que vocês respondam aí em linhas gerais, assim, depois dessa identificação da nossa aula, o que o entendimento da química auxilia na identificação dos minerais? Por que vocês acham que o conhecimento químico ele favorece na identificação dos minerais? E o outro, de que forma as propriedades físicas nos auxiliam na descrição e na identificação dos minerais? Então, a gente precisa concatenar a ideia do entendimento físico-químico na identificação dos minerais. Pessoal, vocês têm aí alguma resposta pronta aí? Alguém quer falar aí para a gente? Ou está todo mundo tímido aí? Bom, vocês podem, pessoal, fazer depois uma resposta para essa questão da identificação das propriedades físico-químicas. Vocês podem ou responder aqui, parece que o Marcos botou a carinha ali para responder. Mas também, assim, aqueles que estão um pouquinho tímidos podem fazer um textinho, colocar lá no e-mail do Café Geológico do dmpi@gmail.com, que a gente depois dá um feedback para vocês em relação a isso. Tu quer responder aí, Marcos? Não, tá tímido também. Então, pessoal, é isso que eu tô falando. Claro que pode errar, Olímpia. Fala aí pra gente, vamos lá. Olá, tudo bem? Deu pra ver que eu não consigo me ver. Pode falar que eu entendi? Pode sim, vamos lá. Então, eu entendi em relação à forma do mineral, né? Ela forma na forma química, relacionada à química orgânica, não é? Que é a cadeia
mineralógica, inorgânica. a cadeia dos Isso. minerais, elas refletem na forma que vai vir o minério físico para a gente pegar. Analisar. Na verdade, assim, vamos... Claro, a linha geral é essa, assim, a propriedade físico-química, ela reflete essa organização. Quando a gente entende como os elementos químicos se organizam dentro do retículo cristalino, e este retículo cristalino, que, através da sua unidade mínima chamada célula unitária, quando se reproduz no espaço tridimensional através da rede cristalográfica, a gente consegue visualizar um mineral. E quando a gente sabe qual é o tipo de elemento químico que tem ali dentro, a gente consegue, por exemplo, saber se o mineral apresenta uma dureza maior ou menor. Na aula de hoje a gente viu que, dependendo do elemento químico, a gente consegue determinar se ele tem um brilho metálico ou vítreo, se ele vai ter uma cor branca, preta, rosa, amarela. Então é muito importante a gente entender, antes de querer identificar e classificar os minerais, tentar entender o porquê a gente tem a... Eu fui ler ali o que o Jonathan mandou e eu perdi meu raciocínio. Então, antes de querer classificar e identificar os minerais, a gente precisa ter esses conceitos que a gente está vendo nas aulas aqui muito bem definidos. A gente precisa entender por que o sódio mais o cloro formam uma ligação iônica, o que essa ligação iônica tem a ver de diferente do silício e o oxigênio, formando ligações covalentes, porque o que isso muda na minha propriedade física de um mineral? O ponto de fusão aumenta, o ponto de ebulição aumenta, o mineral iônico, ele é solúvel em água, o covalente não é. Então, quando a gente, antes de identificar e classificar um mineral, a gente começa a entender do que ele é composto e de como ele se organiza, a gente começa a desenhar as propriedades. Não, eu estou trabalhando com o elemento... é bom estudar química de novo, mas a gente consegue pegar bastante coisa aqui, Jonathan, não se preocupa não. A gente vai usar esses conceitos mais gerais aqui para a gente não se perder. Mas quando a gente tem em mente que, por exemplo, eu tenho uma cerucita, que é um carbonato de chumbo, em linhas gerais é um PbCO3. A gente sabe que os carbonatos apresentam, em linhas gerais, uma facilidade na dissolução. Mas essa dissolução ela é muito comum com carbonato de cálcio. Mas você já começa a botar metais envolvidos nessa equação, carbonato de magnésio, que é a magnesita, o carbonato de manganês, que eu sempre troco o nome, mas eu acho que é a rodonita, o carbonato de chumbo, a cerucita, a gente vai mudando as questões de propriedade, porque o chumbo é um metal pesado. Então, a gente sabe que só pelo chumbo ter entrado na estrutura, a densidade é mais alta. Eu já respondo para você, Eduardo, eu vou entrar aqui no chat para responder essas perguntas. Só terminar esse papo aqui com a Olímpia e com vocês. Então, a gente sabe que o chumbo, ele vai trazer... Vou fechar a janela que um vizinho resolveu disparar o alarme. A gente sabe que vai alterar essas propriedades, a densidade, a dureza, a cor, o brilho, né? O chumbo é um metal pesado, a luz fica mais retida ali dentro, ele não reflete, ele reflete mais do que absorve. Então a gente começa a associar essas coisas. É por isso que eu falei na aula anterior que é muito bom quando os alunos pegam a tabela periódica e passam a usar para classificar os minerais, porque assim você começa a fazer um exercício de estudar e rever toda a química. Beleza, Olímpia? Beleza, obrigada. Obrigado você pela participação. Deixa eu ver os seus colegas aqui. Na verdade, Jonathan, a química, ela é um conceito essencial para a gente entender matéria. Mas a física também ela é muito importante, porque
quando a gente começa a estudar a física, a química, aquela conceituação das ligações tem muito conceito físico envolvendo ali. Por que o CO2 tem um tipo de ligação trigonal e o SiO4 tem um tipo de ligação tetraédrica? Aí já vem os conceitos da física quântica, né, para a gente ter um momento angular das ligações, as polaridades nas ligações covalentes, né? Então tem uma mescla da questão das ciências exatas no entendimento. Mas se a gente quiser ser um pouco mais objetivos na categorização de quem é mais importante, de fato, a química ela é muito importante, tá? E aí estudar química de novo é sempre bom, porque nunca é demais estudar um pouco a mais, tá? Então, o Eduardo pergunta aqui para a gente se as propriedades físico-químicas podem ser consideradas critérios de eliminação para identificação dos minerais e seus derivados. Sim, se você analisar que nem sempre essas propriedades são diagnósticas certeiras, elas acabam servindo como métodos excludentes, né? Você vai restringir o seu espaço amostral para chegar em um ponto em que você, em vez de ter dúvida entre 10 minerais, você só fica em dúvida entre 2, às vezes 3. Isso é válido, né? É válido você mostrar lá, olha, ó, eu não sei se isso é columbita ou tantalita, um exemplo, porque eu não consigo sentir a diferença da densidade relativa. Ele chegou perto de 2 grupos, inclusive são 2 minerais que estão sempre associados, tanto é que a gente chama de columbita-tantalita, é um junto do outro. Então essa tua argumentação, essa tua dúvida, ela é pertinente. E você está certo, assim, eu não posso, vamos dizer assim, imaginando uma sala de aula que eu preciso corrigir, eu não vou te dar errado porque você está tendo uma dúvida pertinente, uma coisa que é difícil, de fato, de avaliar. Agora, não dá, por exemplo, você chegar e falar, olha, professor, estou em dúvida entre o quartzo e o topázio. Apesar deles, no visual, serem muito próximos, mas a dureza do quartzo é 7, do topázio é 8. O quartzo tem fratura, o topázio tem clivagem, tá? E tem sempre essas questões aí. O que é de regra geral, Jonathan, é, por exemplo, esses exemplos que eu estou dando para vocês, né? A azurita com aquele hábito ripiforme aglomerado, com aquela cor azul forte, celeste de brilho vítreo. Existem alguns minerais que têm umas propriedades que são tão características deles que a gente já bate o olho, já mata que é aquele mineral. Mas tem uns que não. A gente precisa ir fazendo teste por teste, e às vezes os testes físico-químicos ou físicos, eles nem sempre são muito diagnósticos. A gente vai ter que partir para a identificação química de fato, né, dissolver, fazer reações, ou ir por um equipamento que, apesar de ser mais rápido, é um método mais caro, às vezes. Acho que eu te respondi? Eduardo e Jonathan, entenderam ou precisam que eu explique de outra forma? Beleza. Ok, então, pessoal, olha, quem conseguiu acesso ao livro Manual de Ciência dos Minerais, na próxima aula a gente vai estar falando sobre cristaloquímica, que eu deixei para vocês a questão do capítulo 4 e 5 do livro, tem uma mistura desses conceitos. Quem não conseguir essa questão, Márcio, já te respondo. Quem não conseguir acessar o livro, lá no site do Grupo A, vocês conseguem fazer um cadastro e ter acesso a pelo menos os PowerPoint com as imagens, o que já ajuda bastante, tá? Então façam isso lá, que o Grupo A, eles fornecem o acesso às imagens contidas no livro. Então a gente tem as imagens coloridas e preto e branco. E quem conseguiu acesso ao livro, eu não posso indicá-lo de comprar porque tem um custo inerente a isso, mas quem puder, é um livro que a gente vai usar no resto da geologia e da vida
que eu tenho esse livro desde sempre comigo. O Márcio Nogueira pergunta aqui, quais são os métodos analíticos mais utilizados para a identificação dos minerais? Quando a gente está trabalhando com os argilos minerais, a gente pode usar a difração de raio-x, que ela é um método excelente para esse tipo de identificação. Contudo, a difração é uma medida que utiliza o cálculo do espaço interplanar dos eixos cristalográficos A, B e C. Então, a gente tem que partir para a cristalografia. Aqui tem um aluno meu amigo, não sei se ainda está presente, o Marco Teodoro. Esse é o Marco Caldeira, que também é aluno e meu amigo, mas o Teodoro, ele trabalha com identificação mineral lá no Senai de Belo Horizonte. Então, quando você quer fazer uma análise rápida, semi-quantitativa, você consegue usar o microscópio eletrônico de varredura, que ele vai fazer uma excitação dos elétrons, principalmente da camada de valência, e através de uma resposta, o Marco está aí, através de uma resposta dessa excitação do elétron e do retorno, ele vai dar um imageamento em tons de cinza. É mais ou menos o conceito da densidade óptica de um mineral. Essa densidade óptica a gente consegue ver via MEV, microscópio eletrônico de varredura. Quando a gente quer identificar quimicamente o mineral, a gente usa microsonda eletrônica, que através do peso dos elétrons que vai e voltam da camada de valência, emitido um keV, um elétron volt, e ele mensura isso em formas de pico, dando a quantificação química. Então, por exemplo, eu que trabalho muito com petrologia ígnea, eu estudo esse modelo. Eu uso muito a microsonda eletrônica. Então, Márcio, depende do nível de detalhe, do tipo de material que você está trabalhando, você precisa adequar a sua metodologia para atingir seu objetivo. Se o Marco tivesse com o telefone, ele poderia dar uns exemplos para a gente, porque ele é um cara que trabalha com diversas metodologias de identificação mineral. Mas aí na próxima aula, se ele tiver falante, a gente pede para ele dar uns exemplos lá do Senai para você. Tá ótimo, Márcio? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu passei 2 minutos do 3, já a verdade, do tempo que a gente tenta estipular para não ficar muito cansativa a aula. Em breve a gente vai estar já se preparando para o começo das aulas efetivas do semestre. Eu acho que está tudo encaminhando para 14 de setembro, mas enquanto isso a gente vai fazendo um test drive aqui, para vocês já chegarem arrebentando no semestre e fazerem uma Mineralogia 1 excelente. Bom, mais uma vez, obrigado pela quantidade de alunos que estiveram aqui. Hoje batemos 50, agora o pessoal já começa a sair. Mas nos veremos, então. Amanhã nós temos palestra, a gente tem um ciclo de palestra toda terça-feira, às 15 horas. O link está na bio do perfil do Café Geológico do DMPI. São palestras dos alunos que estão interessados em estar divulgando sua pesquisa, seu mestrado, seu doutorado, sua monografia, e a gente tem um momento de bater um papo para a gente ir definindo alguns conceitos nesse diálogo aí. Então, pessoal, deixa eu ver o que o Caio botou. Todo geólogo come feijão, arroz, ovo, quando tem campo demorado. Talco, gipsita, calcita. Então eu acho que eles chamam isso de neminômio, né? Eu não lembro exatamente qual é o termo para inventar essas coisas. Pessoal, obrigado vocês. Nos vemos aí na próxima aula. E qualquer dúvida, já sabe, a gente está sempre em contato via Instagram e via Café Geológico do DMPI. Tá bom? Um abraço e até. Tchau, tchau, gente.